E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula sobre Google Tag Manager, então a gente vai aprender tudo que a gente precisa saber, desde a visão geral até a criação das tags, de uma forma organizada e que vocês consigam ter muita facilidade na manutenção e na gestão do conhecimento desse trabalho, tá bom? Então vamos aqui direto para a tela. Então aqui o primeiro passo, a gente vai ter aqui a nossa visão geral, a gente criou aqui o nosso container, a gente vai ter a nossa visão geral do nosso Google Tag Manager. Aqui o site, no caso que a gente está utilizando, é o da Swell Digital. Então esse container é basicamente um espaço que a gente vai inserir no site, e a gente fala que é no head e no body. Então no head é que está em todas as páginas, e no body também está em todas as páginas, só que numa seção diferente. E com ele a gente consegue inserir diversas tags sem precisar instalar cada uma separadamente dentro do site. Então a gente vai instalar todas as tags que a gente precisa do Google, do Facebook, da RD, do ActiveCampaign, tudo que a gente precisar do Analytics, aqui no GTM centralizado, e o GTM vai instalar todas essas tags dentro do site. A tag do GTM que a gente vai estar instalando ali no site, a gente consegue acessar aqui em administrador. A gente vem instalar o gerenciador de tags. E aqui a gente tem a tagzinha que a gente vai colar ali no head, e aqui a tagzinha que a gente vai instalar no body. Porque tem algumas tags que a gente vai usar só o head, como por exemplo ali o do Facebook, como algumas que a gente vai precisar utilizar o head e o body, como algumas tags de conversão ali do Google Ads. Então voltando aqui a gente indo de cima para baixo, a gente tem a visão geral, nossas tags, acionadores, variáveis, pastas e modelos. Aqui está na ordem de utilidade, mais no dia a dia, então no dia a dia a gente utiliza mais a visão geral, depois as tags, acionadores, variáveis, pastas e modelos. Mas a nossa configuração ela vai vir de baixo para cima, porque ele funciona como se fosse uma árvore. Então tu constrói um tronco mais firme, que são os modelos, depois tu vem com as pastas, depois tu vem com as variáveis tu vai criar os acionadores, com os acionadores tu cria as tags, e com as tags tudo configurado tu vai acompanhando o teu fluxo de trabalho aqui na nossa visão geral. Então vamos começar aqui a nossa configuração. O primeiro passo é a gente estar configurando os nossos modelos. Os modelos, eles são templates prontos de variáveis e tags. A gente vai colocar aqui alguns modelos que depois a gente vai estar podendo utilizar. Tá? Aqui a gente vai estar utilizando só dois principais, que é o do Facebook, o Facebook Pixel, e o Event ID, tá bom? E aí para tu criar esses dois, é só tu vir aqui em novo. Aqui em pesquisar na galeria, na verdade, tu clica aqui. Aqui tu vai ter diversas tags, mas tu pode vir aqui em Facebook Pixel. Tu tem esses dois aqui, a gente vai estar utilizando este daqui, que é o Facebook Pixel, verificadinho, Facebook. Tá bom, esse daqui a gente já está adicionado, mas é só tu clicar e aqui vai aparecer um botão para tu estar adicionando. O segundo que tu vai adicionar, esse Event ID, tu vai vir aqui em pesquisar na galeria, vai colocar Event ID e vai aparecer esse daqui, tá bom? Ele não é verificado, mas é extremamente recomendado pela comunidade, a gente pode sim estar utilizando. Tá? Então esses dois aqui já são os dois modelos que a gente vai estar puxando depois para estar utilizando. Depois a gente vai aqui para as pastas. Nas pastas a gente vai criar 4 pastas principais. Aqui serve para a gente estar organizando todas as nossas acionadores, variáveis, tags, tudo que a gente precisar. Então aqui a gente vai ter uma pasta do Facebook, uma do Google e uma para outras integrações que a gente vai deixar aqui. Tendo isso configurado, para criar aqui uma pasta, é só vir aqui e colocar o nome da pasta. Então, por exemplo, Facebook Ads. Quando clicar aqui em criar, já vai ter aqui a pasta criada. Terceiro passo é a gente criar as nossas variáveis. As variáveis são dados são alguns dados incorporados e dados personalizados. Então são basicamente a gente fala que uma camada de dados, então a camada de dados que a gente vai estar puxando, que a gente vai estar utilizando que a gente vai estar querendo utilizar aqui nas nossas campanhas.
Aqui o nosso já está configurado, então a gente consegue ter uns exemplos. Então, por exemplo, a gente quer puxar o dado de clique em algum texto, a gente quer puxar algum dado de formulário, a gente quer utilizar os dados de nome da URL, né, a URL da página. Então, tudo isso aqui a gente vai deixar configurado. Então, primeiro aqui nas variáveis incorporadas, que são as variáveis do site, a gente vai estar clicando aqui em configurar. E aqui a gente escolhe todos os dados do site, toda essa camada de dados do site que a gente vai estar querendo utilizar. Então a gente pode puxar a URL da página, a gente pode puxar uma referência da página, a gente pode puxar clique em texto, em algum texto específico que a gente quer. Por exemplo, a gente tem um botão do WhatsApp, a gente quer que puxar aquele dado do clique no botão no texto do WhatsApp, ou se a gente tiver um formulário ali, a gente também pode puxar o Form ID, então ele vai puxar o ID daquele formulário. Então tudo isso daqui vai ser de acordo com o que a gente vai estar utilizando nas campanhas, o que a gente vai querer estar puxando de dados. Se tem um vídeo na página, a gente pode puxar a URL do vídeo, a duração do vídeo, a gente pode puxar o quanto que ele rolou na página. Então aqui a gente vai falar quais dados a gente vai estar querendo trazer do site. E aqui em variáveis definidas pelo usuário, a gente vai estar puxando algumas outras variáveis que são variáveis nas nossas plataformas, tá? Que a gente vai estar definindo. Então não são variáveis do site, são variáveis que a gente vai estar definindo como usuário. Então aqui a gente vai estar puxando, eu já coloquei aqui, a gente vai deixar pronto o API, né, do Facebook Ads, o pixel do Facebook Ads, a tag global, as tags de conversão específica, então quando a gente tem algum lead ou clique no botão do WhatsApp, e aqui, que aí no caso aqui eu já deixei criado também, então de lead e de WhatsApp, tá bom? Então aqui para a gente estar criando as nossas variáveis definidas pelo usuário, é só a gente vir aqui em nova, para a gente criar ali com o pixel do Facebook e as tags ali do Google, é só a gente vir aqui pesquisar permanente, e a gente vai puxar aqui o códigozinho do nosso pixel do Facebook e colar aqui. Então depois a gente vai estar unindo o código ali do pixel do Facebook, a tag, com esse ID aqui para estar acionando a nossa variável. A gente clica aqui em salvar com o nosso nomezinho, a gente coloca aqui Facebook Pixel, salvar, já vai estar criado essa nossa variável, igual está aqui, Facebook Ads, Pixel ID. Para criar o do Google, é só a gente vir aqui em nova, de novo, permanente. Aqui no Google Ads a gente vai vir aqui na parte de conversões, né? Então conversões, nova conversão. Eu vou criar uma aqui bem simples, só de exemplo. Então, por exemplo, um contato, a gente pode chamar aqui de lead, usar o mesmo valor para todas as conversões ou não usar nenhum valor, todas, 30 dias, tudo certinho. Aqui ele já foi usado, né? Então vamos mudar lead, tá? Salvar, continuar. Aqui a gente vai instalar pelo Tag Manager. Esse primeiro ID é nosso ID geral, né? Então nosso ID da tag global, então que vai estar em todas as páginas, medindo todos os acessos. E esse aqui vai ser o nosso primeiro, a gente pode criar e vai vir com esse nomezinho aqui, que vai ser o Google Ads Tag ID, que é o nosso global. E depois a gente vai criar uma tag para cada conversão, que foi aqui o caso que eu criei, e é o nosso rótulo de conversão. Então eu criei aqui um para o nosso lead, depois a gente criaria um para o nosso clique no botão do WhatsApp, por exemplo, ou se tiver um bot, um clique no bot, uma conversa com bot, e cada uma dessas conversões vai ter um rótulo e a gente vai instalar cada uma delas separadamente aqui. Igual eu fiz colocando a tag global, depois uma para os leads de formulário e uma para os cliques no botão do WhatsApp. São dois rótulos diferentes de conversão e uma tag global. E aqui a gente já deixa pronto esse da API do Facebook. Então a gente só escrever aqui Event ID, esse daqui, clicar em salvar e a gente já vai deixar prontinho ali para quando a gente tiver a nossa API de conversões do Facebook instalada. Beleza? Sobre as variáveis seria isso, agora a gente vai aqui para os nossos acionadores. Os acionadores, então,
eles servem para que a gente possa disparar as nossas conversões do Google Ads. Então a gente já tem ali a nossa camada de dados, então os dados que a gente está puxando, mas a gente tem que falar quando que a gente vai acionar aqueles dados, quando que o Facebook vai pedir, vai receber aquela informação. Então a gente vai utilizar os nossos acionadores para isso. Depois a gente vai unir as nossas variáveis com os nossos acionadores e vamos criar de fato as nossas conversões ali com as tags. Tá bom? Então aqui a gente pode criar os acionadores que a gente quiser também, mas eu vou passar os 3 principais aqui para vocês. Um deles é esse page URL. Então, por exemplo, quando a gente quer medir uma conversão, quando a pessoa acessar um site que tem a URL obrigado. Então, quando ela acessar a página que tem o nome do site e conter obrigado na URL, aquela variável vai ser acionada e vai enviar uma informação para o Facebook, ou para o Google, ou para o Analytics. Tá bom? Então, só a gente vir aqui na hora de configurar o acionador. Como eu falei, a gente pode ter exibição da página, inicialização da página, inicialização de permissão, quando ela aceita os cookies da página. A gente pode ter para clique no link, então apenas para os links do site. Pode ser cliques em todos os elementos ou em alguns elementos que a gente deseja. Pode ser envio do formulário. Então aqui a gente tem uma gama muito grande do que a gente pode estar utilizando de acionadores na nossa página. Então, por exemplo, aqui a gente falou sobre a exibição da página, pode ser ou para todas as páginas ou só para algumas páginas específicas. Quais páginas são essas? A gente vai escolher de acordo com as variáveis que a gente definiu. Então, como eu falei, a gente vai ter uma variável e a gente vai estar acionando ela. Então, quando que a gente quer acionar essa variável? Quando a pessoa acessar uma URL que contém, por exemplo, contato. É só clicar aqui em obrigado, clicar aqui em salvar, leads, por exemplo, da página de obrigado. Tá bom? Aqui a gente tem mais um acionador criado. Um outro que é muito utilizado é o de formulário. Então a gente pode vir aqui no envio de formulário. Quando que a gente vai querer esse envio de formulário? Em todos os formulários ou só em alguns formulários? E o formulário que a gente vai querer, a gente vai escolher a partir do nosso ID. A gente já puxou essa variável que é o Form ID. E aqui a gente coloca o ID do nosso formulário. Envio formulário. E aqui o código do formulário, aqui tu coloca como tu achar melhor. A terceira e última, que é mais utilizada, é também essa daqui de clique, né? Então, quando a gente clica em algum botão, a gente pode usar o clique em todos os elementos ou alguns cliques só. Clique text quando contém WhatsApp. Então, aqui a gente criou a nossa acionador para quando a pessoa clicar no botão do WhatsApp. Então, aqui seria clique WhatsApp. Perfeito. Agora então a gente vai para a última parte, onde a gente vai estar configurando as nossas tags. As tags então são integrações que vão estar em todos os sites e vão estar carregadas, né, em todos os sites. E como a gente já criou todas as nossas variáveis, integrações, modelos, pastas, aqui nas tags nosso único trabalho vai ser unir todos esses pontos. Então, o que a gente vai estar fazendo é criando as nossas tags que vão estar lá dentro do site e que quando o usuário estiver navegando, vão estar sendo acionadas de acordo com o que a gente definir aqui agora. Então, aqui eu vou estar passando para vocês todas as principais que a gente vai estar configurando. Então, vai ser ali o Facebook Ads, o Google Ads, o Google Analytics, caso tu queira instalar também, e a vinculação e o vinculador de conversões. Aqui o Google Tag Manager pede para a gente instalar isso, que serve para melhorar a medição das nossas conversões, ajuda a vincular as nossas conversões, tá? Então a gente pode até começar por ele. A gente vem aqui, vinculador de conversões, já está aqui embaixo, salvar, adicionar acionador, né, all pages e salvar. Então vinculador de conversões a gente pode deixar assim e aqui já vai estar funcionando. Depois, para a gente criar o nosso do Google Ads, é só a gente vir aqui, configurar tags, remarketing do Google Ads. Aqui, como a gente já tem o nosso código de conversão que a gente já configurou, é só a gente vir aqui neste botãozinho aqui, nesse legozinho. A gente vai clicar em Google Ads Tag ID, que é a nossa tag global,
Descendo aqui, a gente vai vir em configurações avançadas. Aqui a gente vai mudar de uma vez por evento por uma vez por página, que a gente quer que essa tag ela acione só uma vez por página, para não acionar várias vezes na mesma página. Então aqui são essas as configurações. Clica aqui em salvar, adicionar. A gente tem que adicionar o nosso acionador, né? Acabei esquecendo, então a gente configurou a tag. E agora quando que ele vai ser acionado? Aqui no nosso caso a gente pode colocar all pages. Clica aqui em salvar, já vai vir em remarketing do Google Ads, ou tu pode colocar Google Global Site Tag, tá bom? Como ficar melhor aí pra ti. Depois tu vai vir aqui, vai configurar o pixel do Facebook, é só tu vir aqui em nova, vem aqui de novo, vem aqui, Facebook Pixel, a gente já puxou. Aqui é a mesma coisa, a gente como já tem configurado, a gente vem aqui Facebook Ads Pixel, aqui a gente coloca a conversão, né, que a gente vai estar querendo puxar. Aqui o nosso vai ser Page View, mas pode ser um Add to Cart, pode ser uma compra, pode ser um lead. Esse daqui é o nosso geral do Facebook, para medir todos os cliques. Aqui em configurações avançadas, mesma coisa, uma vez por página, e o resto está tudo certo. Se tu quiser, tu pode fazer outras configurações. Adicionar o acionador, todas as páginas, salvar, Facebook Pixel, salvar, e já vai estar aqui configurado igual esse daqui. Então aqui a gente já tem tudo que a gente precisa criado dentro do nosso Google Tag Manager, mas se quiser também pode estar continuando e fazendo novas instalações de tag. Tá? Como a gente pode estar aqui instalando a nossa tag de acompanhamento de conversão, então a gente pode acompanhar aqui nossa conversão do WhatsApp, nossa conversão de lead, por exemplo. Então a gente já vem aqui, puxa o Global Site Tag, depois nosso rótulo de conversão é nosso lead. A gente coloca aqui nas configurações avançadas uma vez por página, e o acionamento ele vai ser feito nos nossos leads, na página de obrigado. Então a gente vem aqui, salvar, então Google Ads Lead. Tá certo? Então aqui a gente vai configurando agora todas as tags que a gente quer estar instalando dentro do nosso site para medir as conversões. E como a gente já fez todas as configurações de forma anterior, fica muito organizado e muito fácil depois de fazer modificações. Porque a gente pode vir aqui no Google Ads, conferir qual que é o rótulo que a gente está puxando. Se precisar alterar, a gente só altera o nosso rótulo, sem precisar alterar todas as tags. Só trazendo esse exemplo, é só a gente vir aqui, por exemplo, nas nossas variáveis. A gente vem aqui no Google Ads Tag ID. Se a gente quiser, a gente muda esse valor aqui da nossa conversão, do nosso ID, e a gente já vai estar alterando todas as tags que estão lá dentro do nosso site, o nosso ID do Google Ads, sem precisar vir aqui nas tags e alterar uma a uma, caso a gente tivesse vários instalados, por exemplo. Aqui no caso a gente já tem duas, a gente precisaria instalar na mão, mudar na mão 2 vezes se a gente tivesse instalado tudo direto por aqui. No nosso caso não, a gente só vem em variáveis, altera uma vez a nossa tag e já vai propagar essa alteração em todas as nossas tags. Tá certo? Por último, a gente vem aqui na nossa visão geral, a gente vai conseguir ver tudo que a gente fez, todas as alterações que a gente tem no espaço de trabalho, o que a gente está editando, as tags novas, a versão atual que a gente está. E para a gente garantir que isso está funcionando, a gente tem que vir aqui e enviar, porque aqui a gente fez as mudanças dentro de um código base que a gente depois tem que estar fazendo a instalação dentro do site. A gente pode primeiro vir aqui em visualizar para fazer o teste, ver se está funcionando. Aqui a gente coloca o nosso site e ele vai mostrar todos os containers, todas as tags que estão sendo acionadas da forma correta. Estando tudo certo, clica aqui em enviar, publicar, pode dar um nome para essa publicação, caso tu acompanhe essas versões, continuar e pronto. Já está tudo funcionando aqui dentro do nosso site. Aqui ele mostra tudo que a gente fez, todas as alterações que a gente tem. Pessoal, era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só estar falando comigo que a gente vai estar tirando todas elas. Espero que a aula tenha sido boa. Feedbacks podem estar enviando também. Muito obrigado.